O que será que uma única frase consegue nos dizer sobre uma gigante da literatura? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa linha só, essa aqui, sobre a Doris Lessing, para tentar entender o tamanho do legado que cabe em tão poucas palavras. Olha só, é isso. Essa é a nossa matéria-prima de hoje. Parece pouco, né? Só uma frase. Mas cada palavra aqui foi, sabe, escolhida a dedo para resumir uma vida inteira de trabalho. Então, bora desvendar o que ela esconde? Então, a grande pergunta é essa: o que essa linha tão simples revela de verdade? Bom, é um resumo poderoso, sem dúvida, e o nosso trabalho aqui é justamente esse: desmontar esse quebra-cabeça peça por peça. E vamos começar, claro, pelo elemento que salta aos olhos primeiro. Aí está ele, o peso do Nobel. A primeira parte da nossa análise é essa palavra, uma única palavra, que é reconhecida no mundo inteiro e que na prática já define o status dela, Nobel. E o que significa esse tal de Nobel? Bom, não é só um prêmio por um livro bom, sabe? É muito mais que isso. É o reconhecimento máximo, a maior honra que existe na literatura. Significa que a obra inteira da pessoa, uma vida de trabalho, teve um impacto gigantesco, profundo, duradouro. É um selo de relevância que ultrapassa qualquer fronteira, qualquer geração. Essa palavra Nobel representa exatamente isso: o topo, o ápice. É uma conquista única que coloca a autora num lugar, bom, no Olimpo da literatura mundial. Não tem para onde ir depois disso. Tudo bem, o reconhecimento máximo já entendemos. Mas e a obra em si? Agora a gente vai para o coração da coisa, para o recheio dessa descrição, do que os livros dela realmente tratavam. A nossa frase guia diz isso aí: foco em questões sociais e ideológicas. Ok, são duas áreas, certo? Mas o que isso significa de verdade, na prática, no dia a dia de uma escritora, como isso aparece nos livros? Aí a gente começa a entender a dimensão da coisa. De um lado, as questões sociais. A gente está falando da vida de perto, sabe? As relações entre as pessoas, as tretas de família, os conflitos da sociedade. E do outro lado, as questões ideológicas. Aí o zoom abre. A gente está olhando para os grandes sistemas políticos, para as crenças que dominam o mundo, para as dinâmicas de poder. A grande sacada da obra dela foi justamente conectar essas duas coisas. Mostrar como uma decisão política lá longe mexe com a vida de todo mundo dentro de casa. Certo. Agora que a gente já olhou para as peças separadas, o que acontece quando a gente junta tudo isso? Vamos montar esse quebra-cabeça e ver a imagem que se forma. A nossa linha de raciocínio foi essa, né? Primeiro, a autora, Doris Lessing. Depois, o reconhecimento que ela alcançou, o Nobel. E por fim, o mais importante, a mensagem, a essência do trabalho dela, esse foco social e ideológico. É como se a gente tivesse ido da pessoa para o prêmio e do prêmio para o propósito, para o verdadeiro motor do legado que ela deixou. E aí está, o retrato completo que emerge é esse. Uma autora com relevância mundial, do mais alto calibre, que dedicou a vida a investigar as questões sociais e políticas mais profundas da humanidade. É incrível pensar que aquela única linha consegue de fato pintar um quadro tão completo e poderoso. Ela não era só uma contadora de histórias. Era, no fundo, uma grande investigadora da condição humana da sua época. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para a gente pensar. Se o trabalho da Doris Lessing foi tão marcante porque ela encarou de frente as grandes questões da sua época, quais seriam as perguntas essenciais que a literatura, que os nossos contadores de histórias deveriam estar fazendo hoje?